Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de Criptos. E batemos a meta! Muito obrigada pelo seu engajamento. Afinal, são vocês que fazem esse canal aqui ser o maior do Brasil. E, como agradecimento, vou abordar tópicos nesta análise que provavelmente você ainda não ouviu falar por aí. Geralmente, quando um projeto está cotado a esse preço, o que mais se ouve é que ele vai para a Lua. Mas primeiro, temos que avaliar se o nosso foguete tem carenagem para aguentar a viagem, concorda? Dito isso, vamos começar a análise. Só lembrando que esse vídeo deve ser usado somente para fins educativos, ou seja, ele não é uma recomendação de investimentos. Vamos aqui só ter uma conversa bem gostosa, ok? Quando eu vi esse projeto, a minha primeira reação foi: nossa, que interessante! Um projeto que pretende facilitar de forma global o sistema de recrutamento e seleção? Já imaginou que bom seria poder ser contratado por uma empresa de outro país que de outra forma jamais teria acesso ao seu currículo? Então, em um primeiro momento, eu me interessei. Porém, quando eu entendi que eles atuam em cima de um nicho tão específico como o de TI e de blockchain, eu já desanimei um pouco, porque o que são 55 ou 100 milhões de possíveis candidatos em um planeta de 7 bilhões de pessoas, com um projeto cuja oferta máxima é de 10 bilhões de tokens? Eles mesmos dizem que este setor de tecnologia possui alta demanda por parte das empresas e pouca oferta de funcionários. Portanto, quanto desses 55 milhões de candidatos específicos estariam pagando para procurar emprego dentro da plataforma? Será que geraria demanda o suficiente para fazer esse token se valorizar para o investidor? Neste cenário, qual seria sua cotação máxima? Essas foram as primeiras perguntas que me vieram à cabeça. Afinal, este é um token de utilidade que só tem valor de troca para o candidato e a empresa que converte seu dinheiro para usufruir dos serviços da Expolink. Lembra da analogia do parque de diversão? Na parte 1, é a mesma coisa. Para quem está fora do parque, a ficha do brinquedo não significa nada. E nós, investidores que não somos da área de tecnologia, estamos fora desse parque. E nem quero falar sobre a falta de informação sobre como e quando eles pretendem despejar os tokens até alcançar o seu suprimento máximo. Sim, porque atualmente 2 bilhões de tokens estão em circulação e não há algum mecanismo de queima programado para regular a inflação ou informações sobre a questão do despejo da quantidade restante no mercado. Por isso, a próxima pergunta óbvia seria saber quanto essa plataforma cobra por seus serviços e assim ter uma estimativa melhor do nível de tensão entre oferta e demanda, para eu ter uma ideia de quanto o meu dinheiro poderia se valorizar se eu comprasse ISP como investimento, claro, isolando somente esta variável. Aqui, eles falam muito sobre como a concorrência atua no setor e o percentual médio cobrado, dando a entender que ao usar a Expolink, as empresas poderiam ter acesso a tudo o que a concorrência faz por um preço mais baixo e de forma mais eficiente, por conta da tecnologia oferecida por eles. Porém, eles não finalizam o argumento. Não há qualquer estratégia de captação de recursos do candidato e das empresas, tais como planos de assinatura, descontos, vantagens VIP, etc. Ou seja, coisas normais para que uma empresa prestadora de serviços possa prestar um serviço de qualidade. E falando de pagamento ou aquisição dos tokens, esse foi o tema melhor abordado no white paper,
tendo sido altamente detalhados sobre seu funcionamento técnico e como eles tornam a vida do usuário mais fácil, segura e rápida na hora de transacionar o token, pois o projeto usa o Ethereum como sua blockchain principal. E para contornar os custos de gas, eles também disponibilizam pontes da Polygon e da Binance para facilitar a compra ou venda do token pela MetaMask, como você pode ver aqui no site oficial. Ou seja, você entrou no white paper para entender como o projeto de recrutamento e seleção funciona dentro de uma tecnologia de inteligência artificial, mas se depara com mais informações sobre o método de pagamento do que sobre que tipo de inteligência artificial é usado, ou se esse é um produto terceirizado ou desenvolvido por eles. Afinal, se esse é o seu diferencial, deveria haver mais informações sobre isso, concorda? Mas eles mal definem o que é NPL. Para saber do que se trata, fiz uma pesquisa rápida e, de acordo com o blog da IBM, o NPL é o ramo da ciência da computação e, mais especificamente, o ramo da inteligência artificial, preocupado em dar aos computadores a capacidade de entender texto e palavras faladas da mesma forma que os seres humanos podem. E mais aqui embaixo, vemos a propaganda do NPL Watson da IBM. Ou seja, essa informação é importante. Dizer que eles vão oferecer esse serviço e não explicar como, nem se é uma tecnologia própria ou terceirizada, é uma lacuna que deixou de ser preenchida para, por exemplo, fazer propaganda da Matic. Eles usaram todo esse espaço aqui para dizer como a Matic é incrível, segura, rápida e confiável, mas com o objetivo final de ressaltar que a Expolink implementou a tecnologia Matic para reduzir os custos de gas e aumentar a velocidade das transações. Sinceramente, isso me soa como enrolação. Para que dispor metade da página que poderia ser usada para descrever melhor sua própria tecnologia, para falar da tecnologia de outra empresa que atuará de forma secundária no site? Porque se o objetivo é ser uma plataforma de recrutamento e seleção, os métodos de pagamento são questões secundárias que mereciam, no máximo, uma menção, um parágrafo aqui, pois todos sabemos o quão confiáveis essas plataformas aqui podem ser. Eles até disponibilizaram um fluxograma de como os pagamentos ocorrerão. Isso, na minha opinião, é uma informação que faria sentido se o projeto fosse focado em meios de pagamento. Porém, aqui no próprio Tokenomics, eles declaram que não é e não pretende ser um meio de troca aceito pelo público, ou uma seção do público, como pagamento por bens ou serviços, ou para quitação de dívida. Nem é concebido ou destinado a ser utilizado por qualquer pessoa como pagamento por quaisquer bens ou serviços que não sejam oferecidos exclusivamente pelo emitente, no caso a Expolink. Portanto, o que deveria importar no white paper é a qualidade do serviço que eles prestam e a confiabilidade de sua tecnologia, mas não há nada muito profundo nesse sentido. Quer ver um exemplo? Aqui, eles falam que para evitar ter na plataforma currículos fraudulentos, eles vão verificar essas informações na blockchain, mas não dizem qual blockchain nem como as universidades vão ceder essas informações para serem cruzadas pela inteligência artificial. Aqui, fala que eles vão colaborar com as instituições de ensino, mas não definem como farão isso. Será que vai haver uma área na plataforma para as universidades inserirem essa informação? Se sim, que incentivo essas instituições terão para fazer isso? Será que a Expolink vai entrar em contato com essas instituições para verificar a autenticidade de cada currículo? Isso seria escalável? Percebe?
Como não há uma explicação, abre margem para a dúvida. Você, como investidor, sempre deve questionar esse tipo de coisa. E se as respostas não forem suficientes, como você enquadraria esse projeto? Sólido ou especulativo? Mas agora, voltando para a análise, eu identifiquei outro problema. Eles existem desde 2020 e até hoje já prometeram 4 testnets que foram adiadas. A testnet seria um ambiente de teste onde algumas empresas parceiras que estão no site iriam entrar juntamente com alguns candidatos na plataforma para verificar seu funcionamento e identificar por meio do uso alguns problemas que naturalmente ocorrem na fase teste e relatar à plataforma para que esta pudesse solucionar e lançar o produto final. Mas se você acha que eu encontrei essa informação de atraso no site oficial, se engana, pois o roadmap não mostra em que estágio o projeto se encontra. Eles só descrevem o que deveriam fazer em cada momento, mas sem deixar claro o que já foi feito e o que ainda está em andamento. Quando você visita sites de projetos sérios, você obtém um registro claro de seu progresso. Afinal, se você está engajado e entregando resultado, é natural divulgar isso e manter seus investidores mais tranquilos, concorda? E não para por aí. A melhor parte foi ver a justificativa dada por eles para adiar pela 4ª vez esse lançamento, que deveria ter ocorrido em maio desse ano. Aqui está escrito que a testnet foi adiada por conta da volatilidade que o mercado está passando. Aqui entre nós, somos todos adultos e sabemos que projetos podem atrasar, e isso é natural. Mas se sua equipe te dissesse que atrasaram a entrega do projeto porque o mercado está muito volátil, o que você pensaria? Fica no ar. E eu só sei que eles cancelaram 4 vezes por causa do que li nos comentários, mas não tenho como confirmar essa informação, pois não há nada no site oficial ou resposta deles ante esta acusação no Twitter. Portanto, quando você vem aqui no site e vê essas interfaces bem feitas de uma plataforma bem estruturada, saiba que isso ainda não existe. É só uma imagem de uma ideia. Ainda não há uma plataforma funcional operando. Enfim, depois de tudo, me diz, você compraria Expoliink? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Quanto a mim, eu já digo que eu não compraria. Nem para especular, acredita? Sei lá, esse projeto não me empolgou. Ele não gera engajamento suficiente na comunidade para despertar em mim o interesse pela especulação. E também não possui os fundamentos que procuro quando quero investir em algo sólido. Por isso e por todos os outros motivos que já listei, eu digo que eu vou passar essa oportunidade, mas essa é só a minha opinião. Você tem todo o direito de pensar diferente, e essa é a beleza do mercado. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau.